Oi gente, tudo bom? Para quem acompanha o canal 50 quilos depois, esse canal que eu uso para falar sobre a minha experiência com a redução do estômago, eu que já fiz aí há cerca de quase 11 anos a redução do estômago, estou aqui compartilhando as minhas experiências, compartilhando como foi o pré, o pós e como está sendo a minha vida aí após a redução do estômago. Bom, se você quiser acompanhar, né, claro, curte, compartilha, dá um like aí nesse vídeo e acompanha o canal. Tem outros vídeos anteriores em que eu já falei bastante coisa aí. Bom, esse vídeo de hoje eu quero dar continuidade àquele vídeo anterior que fala sobre as 10 perguntas que sempre me fazem sobre a redução do estômago, sobre a bariátrica, né? No primeiro vídeo eu iniciei com 5 e agora estou seguindo com mais 5 questionamentos. No primeiro eu falei sobre dor, sobre queda de cabelo, o uso de vitaminas, as pelancas, né, sobras de pele e sobre o pós-operatório. Hoje, dando continuidade aí, eu vou seguir com mais 5 questionamentos que sempre me fazem, né? Quando chegam e descobrem que eu fiz a redução do estômago e vou conversando com pessoas que vão fazer a cirurgia ou pessoas que são só curiosas mesmo, né? Alguns desses questionamentos, o 6º questionamento que eu elenquei nessa ordem aí, é feito principalmente por pessoas que vão se submeter à redução do estômago ou pensam em se submeter, que é com relação à fome, né, depois da cirurgia. Como o que eu já falei em outros vídeos, e eu acho que é sempre válido, né, tá mencionando. O que eu estou falando aqui é o meu relato, é a minha experiência, isso é o meu eu, é o que aconteceu comigo. Tem pessoas que como eu, que no primeiro momento, logo depois da cirurgia, não vão sentir a menor fome. Eu fui assim durante toda a dieta líquida, não senti fome, não sentia mesmo. Eu comia porque tinha que ingerir aquele líquido, né? Mas chegar e dizer que eu sentia fome, não sentia. Aí posteriormente isso foi mudando e com o tempo, passar dos meses, voltou ao normal, aquela sensação realmente de fome. Mas tem pessoas que relatam que sentem fome sim, e elas sentem fome logo no primeiro dia depois da cirurgia. Então essa é uma coisa pessoal, cada um tem o seu metabolismo, tem a sua cabeça, mas eu acredito que muito disso é psicológico e exige um preparo psicológico muito grande, porque se você sabe que você vai se submeter a uma cirurgia eletiva de grande porte, como é a redução do estômago, e que você vai ter que passar por um procedimento aí de recuperação durante um período, então você tem que estar muito bem preparado e a sua cabeça tem que lidar assim, você tem que estar ciente de que, olha, durante pelo menos aquele mês da dieta líquida, eu não vou poder comer, então não adianta eu sonhar com um sanduíche, não adianta eu sonhar com pizza, que eu vou estar só com aqueles caldinhos líquidos e aquelas vitaminas a mais, que aqueles suplementos que a nutricionista passa, né? Então assim, vou sentir fome? Eu não senti, tá? Logo depois da cirurgia, mas com o passar dos meses e dos anos, volta ao normal. Então a sua cabeça, ela tem que estar bem equilibrada e você tem que aprender realmente a lidar com os nutrientes, com os alimentos, para que você não torne engordar, né? E essa é a outra pergunta, né? Posso ou vou engordar depois da cirurgia? Eu quero até fazer um vídeo especificamente sobre isso, hein? Acompanhe o canal aí, se inscreve para ver futuramente. Eu posso afirmar, né, que você vai engordar depois da cirurgia, isso é fato, né? Logo depois que a gente faz a redução do estômago, a tendência é, no primeiro ano pelo menos, a gente reduzir muitos quilos, perder muito peso, eliminar muito peso. A gente elimina boa parte e recupera uma pequena porcentagem, né? A possibilidade de engordar, ela existe. Como eu costumo dizer, a redução do estômago, ela na verdade é um instrumento que vai fazer você diminuir o seu peso. Ela não vai chegar e vai mudar a sua cabeça, ela não vai mudar, ela é metabólica, seu metabolismo vai mudar, tal, mas
Se os seus hábitos anteriores eles persistirem, pode ter certeza, meu colega, que você vai ganhar peso. E eu conheço pessoas que ganharam tudo de volta, né? Eu não tenho uma base científica para falar sobre isso, mas eu já ouvi dizer que mais ou menos de 5 em 5 anos o nosso corpo tem uma mudança e a gente vai ganhando mais peso naturalmente. Eu acredito que isso é verdade. Eu vou dar uma pesquisada, tentar fundamentar em outros vídeos, mas o que eu percebo, né? Eu percebo em mim. Logo que eu fiz a redução do estômago, primeiro ano foi o ápice de primeiro, 1 ou 2 anos, o ápice de eliminação de peso, né? E eu fiquei muito magro, bem magro mesmo, aquele rosto abatido, né, aquela coisa. E aí primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, eu acredito que lá pelo 5º ano eu comecei a ganhar um pouco mais de massa mesmo, de aquela barriga que era lá dentro, eu já tenho barriguinha de novo, mas é barriguinha, não é aquela coisa do obeso mórbido como era antes, né? Então assim, você pode voltar a engordar? Muito provavelmente você vai voltar a engordar, até porque você é o que eu digo, o que eu prego. A obesidade ela é uma doença que não tem cura. O fato de você ter emagrecido ou ter perdido alguns quilos não lhe faz de você um ex-obeso, não. Você continua sendo um obeso, mas um obeso que conseguiu ali perder quilos e tem que continuar batalhando para que eles não voltem. Tá? Outra dúvida, as outras 3 dúvidas na verdade são muito feitas, questionadas por pessoas que vão fazer a cirurgia, né? Eu vou passar por entalo? Obrigatoriamente, todo mundo que fez a redução do estômago se entala, tem esse problema do entalo? Olha, a minha experiência de novo, né? Eu tive um único entalo de acordo com como os outros bariátricos dizem, né, que é o entalo. Tem gente que toda refeição desenvolve entalo. Eu acredito que muito disso é psicológico e muito disso é pelo fato de não mastigar direito, né? No meu caso, o entalo que eu tive, eu tinha ido para saído, tal, tinha feito umas atividades e eu acabei comendo, eu não lembro a data exata depois da cirurgia, mas já tinha vários meses aí depois da cirurgia. E eu fui comer um churrasquinho de gato, como a gente chama por aqui, né, um churrasquinho de carne. Comi normalmente, comi com farofa ou farinha, não lembro exatamente. E quando eu cheguei em casa, tipo coisa de 1 ou 2 horas depois, eu peguei e fui dar uma golada de água. Aquela sede que eu tava, né? Dei uma golada assim. A comida voltou, ficou como se todo o meu aparelho digestivo tivesse cheio. Né? Então fiquei passando mal, me deu aquela vontade de querer meter o dedo na goela e tentar vomitar, mas como eu fiz a hérnia de hiato também, eu acho que teve uma... Eu tenho quase 11 anos que eu não vomito, eu não sei o que é vomitar. Né? Então foi o único momento que eu tive de entalo. Mas aí qual é a leitura que eu fiz? Eu estava em processo de recuperação, eu comi um espeto inteiro, né, que carne já era um volume grande para um estômago pequeno, com a farinha, que também tufa, né, e logo que eu cheguei em casa depois, eu não fui deglutindo a água. Eu peguei um copo, eu tinha um copo meio grande separado, que eu usava antes da cirurgia e que eu gradualmente ia colocando mais água, né, com o passar dos meses. E eu dei uma goladona, assim, fui uns 300 ml virando. Né, então esse conjunto de coisas é que fez o entalo acontecer. Né, é diferente de outras pessoas que dizem que eu como carne eu entalo, eu como não sei o que. Então assim, a pessoa tem que, em todo o processo pré, ela tem que entender que o estômago dela vai diminuir muito e ela vai ter que aprender a se saciar e aprender o tempo daquele estômago, né? Assim, imagina que quando você tinha um estômago desse tamanho,
podia comer uma jaca com a velocidade que fosse, que ela ia caber lá dentro mesmo. Tu ia passar, ficar 2 horas lá de boiando, passando mal, né? Quando a gente é gordinho, a gente sabe disso, que a gente acaba exagerando e fica passando mal. Diarreia, vômito, mal-estar, isso é periódico em quem é obeso mórbido. De tempo em tempo, o obeso mórbido tem isso. Eu, graças a Deus, muito dificilmente isso acontece comigo, né? Então, voltando à pergunta do entalo, você tem que aprender que existe um tempo para esse estômago novo, um tempo de mastigação, e a textura do alimento, todo alimento que você for comer, você tem que mastigar, porque aí ele vai ficar pastoso e vai facilitar aí a digestão. Então, assim, eu acredito que o entalo, ele só vai acontecer se você comer rápido e comer demais e não mastigar direito. Então são esses fatores. Então, logo depois da cirurgia, vai descobrindo o seu corpo, né? Vai gradualmente. E eu descobrindo não é assim, uma semana, outra semana, não é. Siga mesmo ali o primeiro, o segundo ano, ele tem que ser muito seguido à risca. Ele tem que ser muito zeloso, entendeu? Então assim, você tem que pensar mesmo, olha, não, eu já comi um espeto inteiro de churrasco, tem 1 hora atrás. Carne demora mais para digerir, então eu tenho que esperar um pouquinho, vou bebendo água devagar, realmente, enfim. Eu errei nesse meu entalo, né? Eu acho que se você tiver histórias aí de entalo, quem já fez, pode deixar nos comentários também, para as outras pessoas que estão vendo o vídeo interagir, né? Quem vê agora e fizer a cirurgia depois, tiver experiência, acho que vale também deixar o comentário embaixo. Outro vilão que as pessoas temem muito é o dumping, né? Vou fazer cirurgia de estômago, vou ter dumping? Muito provavelmente vai ter sim, né? A minha relação com o dumping, ela foi também pouca. Eu costumo dizer que pra mim, né, mal comparando, fazendo uma analogia assim, meio maluca da minha cabeça, pra mim o dumping, ele é o irmão do entalo, né? Então eles, sendo irmãos, eles têm causas parecidas e eles têm uma dinâmica meio que parecida, né? O dumping é aquele, vamos dizer assim, é mais ou menos uma sensação de sabe, a pressão baixou com tudo, uma hipoglicemia, é mais ou menos isso, né? Mas tem pessoas que têm sensações e reações diferentes. Comigo, logo no início, depois da redução do estômago, o que eu sentia, né? Eu lembro muito bem isso. A minha reação ao doce e à gordura, né? Às vezes você está logo depois da cirurgia, aquela coisa, aquele mal-estar, aquela coisa toda, e logo no segundo mês, aí o segundo, terceiro mês, não foi segundo, terceiro não, foi um pouquinho depois, quando realmente é liberado, né? Eu não estou recordando agora, também são mais de uma década, né? Mas eu lembro que o que me dava dumping era um dumping seletivo para mim. Eu não poderia nem estar falando desse, meu nutricionista me mata. Mas eu pegava achocolatado, né? E pegava bolacha ou pão, claro que em proporções muito pequenas, e comia aquilo, né? Então assim, o leitinho desnatado com um pouquinho de achocolatado, e a bolacha com a manteiga mesmo, manteiga. Então, cara, era eu comer assim 1/4 de pão daquilo e, sei lá, 2, 3 dedos de um achocolatado líquido lá, não quero falar marca aqui. Eu fiz isso uma vez, me deu um sono, uma moleza, como se todo o meu corpo tivesse trabalhando, assim, meu estômago tivesse trabalhando e minha energia inteira fosse ali para digerir aquele pouquinho de gordura da manteiga e aquele açúcar que estava presente no achocolatado. Então assim, era uma coisa de meia hora, assim, ai, meu Deus, então assim, eu tive dumping nisso e me dava um sono, eu dormia, né? Então, se eu tivesse com insônia, essa era a minha receita, brincadeira. Mas aconteceu isso, aconteceu algumas outras vezes, mas foram poucas, né? E acontece principalmente com relação a doce e a gordura, e isso principalmente nos primeiros anos, né? Depois vai normalizando, depois o corpo normaliza. Então assim, vou ter dumping? Muito provavelmente sim. Agora,
o alerta que eu faço, né? Você tem que aprender a entender e a ouvir o seu organismo, né? Se você sabe que aquilo ali lhe faz mal, então evita. Se você sabe que aquilo ali tem que entrar na sua rotina, que não é uma coisa que você vai cortar totalmente, você tem que inserir aos poucos e ir com parcimônia. Não adianta também você querer chegar e ser extremista. Eu acho que não dá para ser 880, né? Uma hora você é o rei da pizzaria, é no meu caso, e outra hora você, nunca mais eu vou comer pizza. Não, não é por aí. Eu como, mas tem algumas estratégiazinhas, principalmente no começo. Eu vou comer pizza, eu pegava o papel toalha ou um lenço, colocava em cima, só comia mussarela, só comia marguerita, algumas coisas assim, rúcula com tomate seco e tal, para tirar a gordura, porque já tem a gordura do queijo, mais a próprio azeite e tal. Então assim, eu tirava aquele excesso, né? Comia menos, comia pouco. Então assim, mas não deixava, e eu sentia. É uma coisa que, para você evitar o dumping é exagero, é açúcar e é gordura. Então assim, é mastigar, de novo mastigar, e também esquecer essa história de prato limpo, né? Assim, quando, imagina, já acontecia dumping comigo, já aconteceu em festa de aniversário de criança. Porque assim, você tá ali, aí brigadeiro, salgadinho, então assim, comi salgadinho frito. Refrigerante, graças a Deus, há anos eu não tomo, e muito, muito dificilmente, só se eu tiver realmente com muita sede, só tiver aquilo, mas é raro. Então assim, mas vamos exemplificar, né? Comi, sei lá, mais 5 coxinhas pequenininhas, mais um copo de refrigerante. Aí tá na hora da sobremesa, cortar o bolo do parabéns, vou comer um pedaço de bolo, que ainda tem um brigadeiro e um pudim. Mano, como é que um bariátrico vai comer tudo isso? Né? Nos primeiros anos ele não consegue, depois consegue, que é uma beleza. Aí que é o perigo de voltar a engordar, né? Mas assim, então, você vai ter dumping? Muito provavelmente sim, e você tem que aprender que aquilo também é um alerta, que seu corpo ainda não está preparado para aquela quantidade de açúcar e de gordura que você está consumindo. Deixa eu voltar para minha colinha aqui, próximo questionamento que fazem bastante, que já é o 10º questionamento. Olha, vai acabar o vídeo, né? Eu vou voltar a comer normalmente depois da cirurgia? Eu posso comer normalmente depois da cirurgia bariátrica? Olha, de novo eu vou tornar a dizer, o que eu falo aqui é com base na minha experiência, é com base no que eu vivi, e é com base no que eu vi também do relato de outras pessoas, né? Eu não sou médico, não sou nutricionista, não sou profissional da área de saúde. Posso vir a ser um dia? Quem sabe, não sei, né? Mas, enfim, você vai poder voltar a comer normalmente? Isso vai depender única e exclusivamente de você. Eu voltei a comer normalmente. Eu como de tudo em uma quantidade considerada normal, tá? E eu faço isso já há alguns anos. Não é porque eu tô com 10, quase 11 anos de bariátrico que agora eu faço isso, não. Tá? A minha cirurgia foi um mês de dieta líquida, logo na sequência para sólida. Então assim, só que foram pelo menos uns 2 anos com uma quantidade muito menor, muito pequena, reduzida, tomando as vitaminas todas que tinha que tomar, né? E gradualmente depois disso inserindo as coisas normais, né? Eu passei 2 anos diet, light, quase zero de produtos artificiais e quase zero de gordura e açúcar, igual como se fosse um nenenzinho. Eu até cito isso no vídeo anterior, vai lá, assiste o vídeo anterior. E o meu corpo foi se acostumando, né? Então assim, zero bebida alcoólica também durante esses 2 anos, zero refrigerante, para que realmente eu sentisse o que eu podia e o que eu não podia. Parece que depois desses 2 anos, é como se eu entendi assim, como se meu corpo e meu metabolismo tivesse realmente se estabilizado e sarado bem, vamos dizer assim, a cirurgia, né? E aí eu fui gradualmente voltando, tomando bebida alcoólica, fui para churrascada, voltei a ir para pizzaria, voltei a interagir realmente com tendo a comida e a bebida como um centro principal para isso, né? Mas claro que respeitando a quantidade, respeitando o limite do meu corpo. Então assim, era mastigar bastante, era parar e pensar o que eu já comi durante o dia
E o que que eu já comi agora? Porque às vezes a gente está ali, eu tô no bar, eu tomei um chopp, 2 chopps, 3 chopps, 4 chopps, 5 chopps, 6 chopps, 7 chopps. Mano, ali tu já tem 2 litros e pouco, já sei lá, de chopp. Mais as porções ali de besteirinhas, quando tu for ver, tu comeu 1 quilo de comida mais 2 litros de bebida. Então assim, tu não vai passar mal? Vai passar mal, meu colega, vai passar muito mal. Então assim, a gente precisa, depois da cirurgia de redução do estômago, entender que o nosso corpo é diferente, ele está diferente, ele sofreu uma agressão interna, mas que era necessária, senão você não faria a cirurgia, né? E que serviu para você eliminar muitos quilos, né? E esses quilos eles iriam lhe matar com o tempo, associado a hábitos errados que você tinha antes da cirurgia. Então, fiz a cirurgia, sofri, passei por tudo que eu tinha que passar no pós-operatório e tal, e depois fiquei bem. Esqueço e volta todos aqueles meus maus hábitos, né, anteriores. Então, é uma questão de realmente se amar. A gente precisa aprender a se amar, precisa aprender a se valorizar. E entender, enfiar na nossa cabeça que é um procedimento cirúrgico que vai exigir um pós-operatório muito delicado. E não é um pós de um mês, é um pós de alguns anos, para a sua vida depois voltar realmente ao normal e você escolher. Eu quero ganhar peso como uma pessoa normal ou eu quero voltar a ganhar peso como uma pessoa obesa ou mórbida que eu já fui antes, né? Então, eu ganho peso sim. Tipo, nas minhas últimas férias, eu engordei 2 quilos. No último ano, eu engordei pelo menos mais uns 2 também. Mas aí fica nessa, pô, eu engordei, então eu tenho que voltar a fazer atividade física para eliminar, tal, para ficar dentro ali do normal. Porque senão, de 2 em 2, quando você vê, você já está nos 3 dias, já está aumentando. Então, e também eu acho que a gente não tem que se guiar muito pela questão das metas, né? Ah, minha meta era perder, sei lá, 70 quilos. Perdi 70 quilos, beleza, cheguei na meta. Não, sua meta tem que ser saudável, tá? Se você errou de logo no começo exagerar e voltar a ganhar peso ou não eliminar tudo que tinha que eliminar, meta na sua cabeça o seguinte, que você estaria muito pior se você não tivesse passado pela cirurgia e não tivesse eliminado a quantidade que você eliminou. Muito provavelmente você estaria mais obeso do que você está hoje. Então assim, a questão é, foca na saúde, né, e segue a vida, né, e se valoriza, se ama, que eu acho que a principal coisa que a gente tem que ter é essa. Quando a gente se ama, a gente realmente percebe que não é a comida, não é o vício, não é a ansiedade, não é nada disso que vai vencer a gente, tá? E também não é por estar com uma barriguinha ou por estar com excesso de pele aqui ou ali que isso vai te diminuir, né? Eu acho que o importante é você ser saudável e estar feliz.